Boa tarde, gente. Hoje eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre um tópico de discussão que foi levantado aí recentemente, quando eu postei, na verdade, quando eu escrevi um artigo para o blog do Tocandira, do Gasparello. Já existe um vídeo meu aí falando sobre esse artigo no meu canal. E é um artigo que fala sobre a diferença entre bushcraft e acampamento selvagem. Esse artigo gerou várias perguntas interessantes, observações muito boas, e me foram colocadas algumas questões e eu gostaria de esclarecer melhor um pouquinho esse assunto. E agora eu estou fazendo um vídeo aí no qual eu pretendo abordar essa mesma questão que foi tratada aí então no blog do Tocandira, a diferença entre bushcraft e acampamento selvagem, ok? Primeiramente, pessoal, antes de mais nada, eu acho que é importante que eu venha frisar e deixar bem claro que a minha intenção com esse vídeo não é julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém se a pessoa está no mato fazendo bushcraft ou acampamento selvagem. Não é essa a minha intenção. Eu nem gostaria que as pessoas usassem esse vídeo meu para fazer julgamento dos outros também. A minha intenção com esse vídeo é ajudar a esclarecer um pouco e ajudar... Perdão. A minha intenção com esse vídeo é esclarecer um pouco essa questão e ajudar cada um a entender aquilo que está fazendo no mato, ok? Até porque essa questão de bushcraft, acampamento selvagem, isso não é tão simples de separar assim não. A gente vai ver isso aí com calma, mas eu gostaria de antemão deixar claro esses pontos aí, para não haver mal entendido aí quando as pessoas forem discutir, se forem falar sobre esse vídeo, para que ninguém fique interpretando de maneira errada aquilo que eu quis dizer, aquilo que está sendo colocado aqui nesse vídeo. Então, não é para fazer julgamento de ninguém, espero que isso fique bem claro para vocês. A questão é o seguinte, você vê aí várias pessoas indo para o mato, utilizando barraca, utilizando cobertura de plástico, e pederneira e tudo, e muitas vezes a gente ouve muito o rótulo bushcraft associado a esse acampamento. Mais uma vez eu quero enfatizar, eu não estou falando isso de ninguém, nem de coisa alguma específica. Entendam bem o que eu quero dizer com essa questão. Mas, segundo o meu entendimento, o simples fato da gente estar acampando no mato com barraca, utilizando pederneira para fazer fogo, ou usando uma rede, ou cobertura de plástico, isso não quer dizer que a gente está fazendo bushcraft. O fato de você estar no mato fazendo uma fogueira, por exemplo, isso não é bushcraft necessariamente. O que seria isso então? De acordo com o meu entendimento, com a minha forma de ver essa questão, isso é acampamento selvagem. Acampamento selvagem seria, então, primeiramente, aquilo que você leva consigo em termos de equipamento moderno, em termos de coisas que existem hoje em dia, produzidas aí pelo homem para facilitar a sua vida no mato. Pode ser barraca, pode ser rede, pode ser uma cobertura de lona, pode ser isqueiro, pode ser pederneira, pode ser fogareiro, pode ser um tanto de coisa, lanterna, que você vai levar para o mato para facilitar o seu camping. Acampamento selvagem seria um camping, equipamento de camping, só que você não vai para uma área particular fechadinha, com banheiro, com luz elétrica, com gente tocando som alto o dia inteiro. Você vai para o meio do mato, quebrada, mas você vai ter meios modernos de camping, produzidos, fabricados para se manter no mato. Isso é acampamento selvagem, isso não é bushcraft. Agora, isso não quer dizer também que não possa haver, que não deva haver um grau de envolvimento, vamos dizer assim, de atividade relacionada a acampamento selvagem na prática do bushcraft. Eu vou tratar disso com calma, só entendam bem. É importante que a gente entenda primeiramente o que é o acampamento selvagem, como que ele pode ser usado como base, como apoio de segurança para a prática do bushcraft. Ok? O fato de você estar acampando de forma selvagem, então não quer dizer necessariamente que você está praticando bushcraft, mas você pode praticar o bushcraft e usar o acampamento selvagem como forma de apoio. Eu aconselho todo mundo a fazer isso, principalmente quem está começando. O acampamento selvagem, até por isso que essa confusão é muito comum, porque
o acampamento selvagem está muito associado à prática do bushcraft. Porque na maioria das vezes é ele que vai te dar o suporte para você fazer as suas pesquisas e treinar as técnicas específicas de bushcraft. Okay? Então o acampamento selvagem ele vai fornecer essa base, esse suporte para a manutenção da sua vida quando você estiver no mato. Se você estiver no mato, então, pesquisando determinadas técnicas de bushcraft ou determinados aspectos do mato, o acampamento selvagem vai te permitir ficar lá, ok? Eu espero que se esteja claro essa primeira questão do que seria o acampamento selvagem para vocês, então. Eu mesmo sou um grande fã aí dos acampamentos selvagens e me utilizo deles praticamente quase o tempo todo que eu estou no mato, ok? Ainda que eu esteja praticando alguma técnica de bushcraft. Deixa eu dar para vocês um exemplo, deixa eu contar para vocês como que eu comecei com essa história, para vocês entenderem melhor como que o acampamento selvagem está inserido na minha prática no mato, na minha ida ao mato, das minhas idas ao mato, das minhas atividades aí que eu tenho realizado no mato. Eu sempre, desde pequeno, desde que eu me lembro, de que eu me entendo por gente, eu gostei de mato, gostei de natureza, de estar próximo isso aí. Olha, essa história é muito antiga, remete, por exemplo, a quando eu morava lá em Ouro Preto, eu nasci em Ouro Preto, fui criado lá boa parte da minha infância, na pré-adolescência que eu vim para BH. Nos primeiros lugares onde eu morava lá, sempre havia muita mata perto. Eu morei num bairro de Ouro Preto que era mais afastado daquele centro histórico, ok? E lá no fundo da minha casa era um morro de bauxita, daquele minério vermelho. E era bem precário na época, não tinha calçamento ali nem nada. E eu me lembro que eu gostava muito de ficar ali no quintal da minha casa e olhando para aquele morro, dava para ver uma parte daquelas montanhas de Ouro Preto lá atrás. Isso sempre teve um apelo muito grande para mim, eu gostava disso. Eu lembro que eu gostava às vezes de subir nesses morros, nessas colinas lá e ficar simplesmente lá e gostar de estar lá, um clima mais frio. E para mim aquilo trazia um bem-estar, simplesmente estar ali. Eu não entendia aquilo como, não, eu estou aqui praticando bushcraft, nada, eu era uma criança, um menino, isso aí nos anos 70 ainda, era moleque. Então, simplesmente eu gostava de estar lá. Depois, para vocês terem uma ideia, havia uma opção de eu estudar numa escolinha. Haviam duas escolas, na verdade, que eu poderia estudar. Era a mesma estrada que descia, ok, para uma área de Ouro Preto que se chama Saramenha. Ao lado esquerdo havia Vila dos Engenheiros, que era uma área onde o pessoal tinha mais grana, estudava, e tinha uma escolinha melhor, e era a área assim, mais nobre, vamos dizer assim, onde todo mundo geralmente gostaria de estudar. Nessa mesma estrada que descia, onde você tinha a Vila dos Engenheiros com essa escolinha mais maneira à esquerda, você tinha também à direita uma outra estradinha que levava para um bosque de eucalipto, e esse bosque existe lá até hoje. E no meio desse bosque existia a sede dos escoteiros, que era uma construção toda de madeira, tipo aquelas cabanas de filme que a gente vê aí, toda de madeira, de eucalipto. E era onde eu preferia estudar. A minha opção, quando eu fui dado a escolha, eu falei assim, eu quero estudar no meio do mato. Era uma escola que ficava lá no meio do mato, eu achava legal o recreio, passar ali no meio do mato, naquele bosque. E aquilo ali teve um impacto muito grande na minha vida. Depois eu sempre dava um jeito de estar em contato com o lugar e passar os dias no final de semana na cachoeira com a minha família, fazendo piquenique. Eu sempre gostei de estar no mato. Isso para mim sempre teve ligado a uma atividade muito positiva, muito saudável, conjunto das pessoas que eu amava, minha família, e um lugar onde eu sempre me senti bem, ok? Depois, quando eu mudei para BH, fiquei meio preocupado, porque aqui eu estava numa cidade grande agora, eu era adolescente ainda, não tinha autonomia para sair para lugar nenhum, então como é que eu ia fazer? Não tinha lugar perto que eu pudesse brincar, meus pais não deixaram. Foi meio complicado, sim. Mas, por outro lado, eu tive conhecimento, comecei a estudar na escola sobre a pré-história. Isso em 1985, eu estava na 7ª série, estudava no Colégio Batista, aqui em BH.
Esse primeiro contato que eu tive com a pré-história através da escola foi muito importante para mim, porque eu vi aquelas ferramentas de pedras, fotos e comecei a ter uma noção bem básica e bem geral do que aquele período, né, representava para a humanidade. E aquelas ferramentas de pedra, aquelas eras, primeiro a idade da pedra, depois a idade do cobre, do bronze, isso tudo para mim foi muito forte. Eu me lembro de 85, numa viagem que a gente fez para o interior, nas férias de julho, para perto de Diamantina, eu catando cesto de rio que parecia com machado, para trazer para casa, para tentar fazer machado de pedra, primitivo, e fazia com casca de árvore, e arrancava as cascas de árvore para tentar amarrar, e depois não ficava um negócio muito bom. Então assim, desde cedo eu tinha interesse nesse aspecto, ok? De primitivo, de mato, só que eu não entendia isso como uma coisa única, e eu era sempre visto em geral como um cara estranho, porque na época todo mundo ia preferir ir, sei lá, não tinha nem tanto shopping center aqui, só tinha um, mas todo mundo ia preferir jogar Atari, e eu estava, por exemplo, com um arame de cobre na rua, tentando fazer uma faquinha de cobre, porque na escola eu já estava estudando sobre a era do cobre. Aí o pessoal chegou na era do cobre, eu queria fazer uma ferramenta de cobre e não tinha cobre. Eu descobri que esses arames de chuveiro, de instalação elétrica, era de cobre. Aí ficava um maluco do Juliano lá com um martelo tentando fazer uma faca com arame de cobre, porque era isso que eu achava que queria fazer na época. Isso tudo, gente, apesar de serem histórias engraçadas, demonstrava o meu primeiro interesse nessas atividades. Eu queria realmente produzir isso. Só que aqui não tinha flint, não tinha informação, não tinha nada. Mas foi uma primeira exposição a esse universo. Depois eu tive a sorte e o prazer de conhecer e descobrir a região da Gruta da Lapinha aqui em Lagoa Santa, que é um sítio arqueológico fantástico, com sinais de habitações humanas, da presença humana lá em dois momentos, o mais anterior, o mais antigo, o mais primitivo, seria em torno de 11.500 anos, 11.800 anos atrás mais ou menos, e depois você teve um segundo momento. Então são populações distintas, populações com origens diferenciadas. Existe uma questão arqueológica e científica, um debate interessante sendo tratado agora, se desenrolando agora, porque isso aí abriu uma discussão nova acerca da presença do homem na América. Enfim, e aqui na minha região, eu estou bem no epicentro disso, pelo menos nessa área aqui do Sudeste. Eu sei que no Norte, parece que no Piauí, se eu não me engano, existe um outro site arqueológico mais antigo, até se eu não me engano, 60 mil anos atrás, pelas leituras que eu tenho feito recentemente. Mas a minha área aqui está em torno de 11.500 anos, o que é primitivo pra caramba, ok? Então, assim, isso tudo, naquela época da minha adolescência, eu fui na Gruta da Lapinha, vi os restos lá das ossadas, tive contato com esse local, naquela época ainda em 85, 86, 87, visitas esporádicas. Eu ainda era adolescente, não podia ir para o mato com autonomia, então era assim, à medida que eu fui crescendo, aí eu aumentei as minhas idas, mas era uma coisa bastante limitada ainda, só depois dos 20 e poucos anos é que eu passei aí com autonomia maior mesmo. Mas enfim, por que eu estou contando essa história para vocês toda? Não é para simplesmente contar a minha história, é para mostrar que a minha questão com o mato, a minha questão pessoal com o mato era assim, eu gostava de estar no mato. E a princípio, como que eu ia para o mato? Com equipamento para um dia. Igual eu já fiz review, que vocês verem meu equipamento dos anos 80, não tinha nada que fosse para ficar vários dias, porque eu não acampava, não fazia acampamento de vários dias no meio do mato. Eu era adolescente, não podia, não tinha essa autonomia, ok? Na medida que o tempo foi passando, e eu fui conseguindo mais autonomia, eu comecei a adquirir outros itens, aí depois barracas e saco de dormir, não sei o que mais, rede, que me possibilitavam ficar mais tempo no mato, porque eu já tinha mais responsabilidade, já tinha, vamos dizer assim, a permissão para poder fazer isso, e já tinha o conhecimento básico do que eu precisava fazer para estar lá. Então eu usava esses meios modernos de camping para ir para o mato e acampar, não é para ir para uma área de camping fechadinha, onde você paga para acampar com chuveiro elétrico e debaixo de um poste de luz elétrica, não é isso. Era uma área selvagem mesmo, mas usava meios modernos. E aquilo para mim era só acampamento. Se alguém me perguntasse o que você estava fazendo, é bushcraft, eu nem saberia o que era bushcraft, nem saberia responder isso. Para mim eu só estava fazendo acampamento. E isso é um acampamento selvagem. Eu estava usando meios modernos para estar no meio do mato, acampamento selvagem. Nesse desenrolar, eu comecei a prestar atenção no mato, observar simplesmente o mato, prestar atenção nos ciclos do mato.
sem estar fazendo nada, sem estar praticando técnica nenhuma, só ia lá e ficava vendo os animais, as plantas, vendo o que acontecia, vendo o sinal da presença humana, só observando. Isso era bushcraft? Meu, eu não sei. Se você me perguntar, eu não sei. Várias vezes eu já fui para o mato para fazer, simplesmente para estar lá, sem inclusive ter nenhum propósito anterior de chegar e falar, eu estou vindo aqui agora para poder pesquisar isso ou aquilo. Não, estava lá simplesmente, aí eu via coisas. Várias vezes durante essas idas minhas ao mato, eu vi teia de aranha, ok, no meio do mato, cheio de poeira. Eu vi, ó, ok, ficou registrado a gravura. Primeiro, nem bateu nada aqui dentro da minha cabeça, não soou nenhum sininho. Várias semanas, vários meses, várias idas depois, de tanto ver teia de aranha com pó, de poeira em cima, eu resolvi pensar, será que isso pega fogo? E resolvi fazer a experiência lá. Aí depois isso gerou uma outra questão minha, eu quis saber se a teia de aranha poderia ser usada com o pó do carvão, como uma isca artificial. Isso gerou um vídeo antigo, já está no meu canal também, que foi muito interessante, uma experiência muito interessante, que é totalmente bushcraft, para falar a verdade para vocês, inédita, porque eu nunca vi ninguém, nem lá fora na Europa, nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, fazer fogo desse jeito. Foi uma coisa que foi fruto dessa observação minha. Não estou dizendo que ninguém já não tenha feito, porque isso aí está lá, e na medida que se alguém estiver olhando, observando, qualquer ser humano, uma hora ou outra, vai pensar nisso. Então, mas ninguém me deu toque, ninguém me falou nada. Isso foi fruto de uma observação natural minha do local. Pode ser até que outras pessoas já tenham feito, já tenham pensado, não é isso que eu estou dizendo, que eu fui o primeiro original e não é isso. Mas assim, até hoje, onde eu sei, realmente ninguém nunca me falou sobre isso. Então eu vi essas coisas lá e resolvi testar. Fruto de observação, ok? De tempo, de horas passadas lá onde eu não estava fazendo nada, só observando. Essas horas eu estava praticando bushcraft? Não sei, ok? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, no caso, o acampamento selvagem, ele vai dar para vocês esse suporte, essa base, para vocês estarem no mato observando, que seja só observando. Para que esse conhecimento, essas observações venham gerar um fruto posterior que possa, sei lá, tomar forma de uma experiência concreta de bushcraft, igual foi o caso da minha teia de aranha com carvão moído, lá, pó, poeira de carvão. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Okay? Que o acampamento selvagem ele pode dar esse suporte, mas não quer necessariamente que se você estiver indo lá para o mato. Às vezes, gente, para falar a verdade, eu estou cansado, estressado das cidades, da semana aqui em BH. Às vezes eu pego minhas coisas e vou para o mato só para ficar lá, não fazendo nada. E não estou praticando bushcraft, não estou fazendo fogueira, não estou olhando planta, não estou olhando bicho, não estou olhando nada. Armo minha rede, armo minha barraca, vou fazer minhas refeições com fogareiro ou com as iscas artificiais que eu preparo, com fogareiro moderno. Não uso nada do mato, levo tudo, levo água tratada às vezes, nem pego água do local para tratar. Não faço fogueira nem nada, uso só lanterna de cabeça. Isso é acampamento selvagem. Se alguém perguntar o que você está fazendo aí, é bushcraft? Não, estou acampando selvagem, só estou no meio do mato, acampando para relaxar. Não quero fazer nada, não quero pesquisar nada, só quero descansar. Durmo até tarde, leio livro. Isso é uma atividade que eu faço também. Eu uso o acampamento selvagem como forma de me manter lá confortavelmente para que eu tenha esse momento de relaxamento, onde eu possa descansar um pouco do ponto de vista mental aí, da correria, do dia a dia, das atividades que a gente faz aí durante a semana, que são muitas e são variadas também. Então o acampamento selvagem funciona para mim como esse tipo de apoio. E isso não é bushcraft. Agora, em se tratando do bushcraft em si, a gente tem uma questão, porque aí tem gente que vai perguntar, aí se você quiser praticar um bushcraft puro, 100% primitivo, isso aí já fica difícil de você definir o que é bushcraft puro ou 100% primitivo. Porque primitivo, até que ponto, até que era você vai querer retroceder? Vamos pensar da seguinte forma, você quer, não, eu quero ir para o mato e me sentir um índio. Tá? Índio de onde? Índio da Amazônia, índio do sul, aqui dessa região, índio do sul do Brasil, ou índio lá da... Porque esses índios tinham técnicas diferentes e recursos diferentes. Ou você vai querer falar assim, não, eu quero ser realmente primitivo. Então você vai ter que parar de usar metal, por exemplo. Ok? Aço, esse aço inox, aço carbono, você vai ter que começar a usar bronze, então, se você quiser ser primitivo. Ou pior ainda, cobre, que é mais mole. Agora, se você quiser ser primitivo mesmo, nem isso então, você vai ter que usar pedra. E aí você vai achar pedras sílicas aonde, por exemplo? Eu estou fazendo uma pesquisa já há muito tempo para tentar achar algum tipo de pedra ou mineral que me permita produzir as ferramentas. E com muito custo eu estou descobrindo algumas pedras e alguns
alguns mineraloides aí que têm me ajudado a produzir essas ferramentas. Isso é um outro assunto para um outro vídeo, mas eu já estou trabalhando essas técnicas da pedra lascada, produção de flecha, produção de lâmina, que depilam o cabelo do braço. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Mas isso aí é pesquisa que leva tempo, ok? Isso é bushcraft. Quer dizer que eu vou fazer o que para o mato? Se eu quiser ser um cara 100% primitivo, eu vou ter que entrar no mato e produzir lâmina e ferramenta a partir dessas pedras, por exemplo. Roupa. Eu não vou poder usar roupa de nylon nem de algodão, vou ter que sair matando animal e fazer uma roupa toda de couro assim. Até que ponto a gente deve traçar essa barreira? Eu acho que isso é bobagem. Vamos dizer então que vocês, por exemplo, ok, vão para uma beira de rio, consigam pescar, façam um abrigo lá com madeira e folha de bananeira, consigam fazer fogo primitivo lá, beleza. Vocês vão se manter aí alguns dias. Mas até quando vocês vão realmente conseguem viver dessa forma? Ok? E se vocês ficarem doentes, se vocês precisarem tratar um dente, tiver um tratamento de canal, arrancar um dente fora, como é que vocês vão fazer? Se precisarem de um acompanhamento médico, vocês vão usar raiz, aí a brincadeira para, né? Então, a gente deve, acho que é bobagem a gente querer ser radical, vou só fazer acampamento primitivo, porque isso não prova nada, isso não quer dizer nada, isso é só uma atividade. Se você gosta de fazer isso, você pode, tem condições de fazer isso, ótimo. Se você, não quer dizer que você tenha, só que você tem condições de fazer isso, você tem que fazer isso o tempo todo também. Não quer dizer que só porque você pode fazer fogo com boldril, você não possa mais usar o isqueiro. Você só vai ter que fazer fogo com boldril. Se você fizer fogo de outra forma, você está trapaceando. Então eu acho que isso tudo tem a ver com um pouco de entendimento do que essas técnicas dizem a respeito, do contexto em que elas foram criadas e usadas, e principalmente da maturidade que as pessoas devem ter para lidar com o uso delas no meio do mato. Okay? Seja no que diz respeito à responsabilidade para com a vida suas, e com a maturidade para parar de ficar julgando os outros pelo aquilo que está vendo, acha que está vendo pelo YouTube. Porque, por exemplo, se eu estou acampando, vocês viram, quem acompanha meus vídeos aí, viram aquele vídeo meu lá no Bushcraft das montanhas, que eu fui para a caverna, cheguei e estava tudo alagado, um vídeo que eu acho que ficou legal e tudo. Mas aquele vídeo eu usei um headlamp para filmar. Lá dentro eu tinha uma lamparina lá funcionando, de Bushcraft, de casca, de concha, de caranguejo, de escargot lá, de caramujo que eu tinha achado, com óleo de bacon, blá 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 de bushcraft, mas eu tinha uma headlamp para facilitar as coisas quando eu queria pegar na minha mochila. Eu estou trapaceando? Não, acho que não. Eu tenho modos de iluminação primitivas que eu estou usando, mas nada me impede de usar um modo moderno para poder, a menos que eu queira, de maneira espontânea e natural, traçar assim, então não, eu não vou usar nada de lanterna, então eu vou ter que lidar com o desconforto de ter pouca luz de uma fogueira ou de uma lamparina dessa para poder fazer as coisas. E às vezes eu quero ter uma lanterna para facilitar as minhas atividades no escuro. Eu vou ter sempre um facão, uma lâmina de aço comigo, isso aí independente de qualquer coisa. Eu vou ter sempre um kit de sobrevivência moderno, com cobertor luminizado, pederneira, mesmo quando eu estou indo para o mato com o propósito de praticar só técnica primitiva. Então, eu acho assim meio complicado a gente querer definir a fronteira do que é 100% bushcraft, 100% puro ou não. Acho que a gente não deve se preocupar com isso, acho que é bobagem a gente perder tempo se preocupando com isso. Eu vou para o mato às vezes, por exemplo, você quer pesquisar sobre a madeira boa para fazer um fogo primitivo. Você vai para o mato, fica lá acampado de barraco, de rede, fazendo um tanto de coisa com meios modernos, e você pode passar uma boa parte daquele tempo lá pesquisando as madeiras. Isso é para praticar bushcraft. Você não precisa estar com uma jaqueta de couro, uma roupa de couro e vestido igual índio, descalço, para poder estar praticando bushcraft, não. Se você for usar uma rede, barraco, um tanto de coisa moderna e estiver focado numa técnica só, num aspecto de pesquisa, isso é prática do bushcraft. Gente, prática do bushcraft você pode fazer no seu quintal. Você pega uma madeira e leva no seu quintal e está treinando lá, fazer fogo, aquilo é prática do bushcraft. Ok? Você pode fazer no seu apartamento. Então você não precisa estar nem no mato necessariamente para poder estar praticando alguma técnica de bushcraft. Se você quiser, no entanto, fazer um acampamento em que você vá ter vários aspectos, várias técnicas do bushcraft sendo utilizadas, aí é outra história. Então você vai construir um abrigo natural, ou vai utilizar uma caverna,
você vai fazer fogo da forma primitiva, com o arco, ou com a faísca e o aço e o quartzo, seja lá qual forma. Você pode combinar várias dessas técnicas, tudo bem, é legal, eu faço isso de vez em quando. Você vai, né, abrigo, fogo, água, iluminação, comida, isso é muito legal. Mas não quer dizer que você não possa utilizar nenhum outro recurso moderno, o que seria o acampamento selvagem, como backup dessa atividade. Vocês estão vendo agora, então, como que é que essas questões estão entrelaçadas? Você pode estar praticando bushcraft, então, em vários níveis. Você pode praticar um bushcraft treinando, às vezes, focalizando só numa técnica, só num aspecto, ou intercalar várias técnicas, vários aspectos do bushcraft no seu acampamento. Qualquer desses níveis é prática do bushcraft. Eu acho que a gente não deve sair julgando ninguém e falar, fulano está praticando bushcraft porque ele fez fogo com moldril. Ciclano não está porque ele está acampado de rede e isso não é bushcraft. Eu acho que isso é bobagem. Eu acho que não é a nossa intenção, nem eu acho que a questão, as pessoas que praticam bushcraft aqui no Brasil deveriam ir para esse lado da crítica, da competição. Não, a gente não deve julgar o outro pelo que você está vendo o cara lá acampar de uma forma. Isso é só a minha opinião, gente. Okay? Eu acho que cada um sabe o que está fazendo. Você está acampando, você vai mostrar um vídeo, você está mostrando aquele aspecto só. Você não está falando de tudo que está acontecendo. Então, é errado a gente tentar julgar as pessoas só por aquilo 5, 10, 15, 20 minutos de vídeo que a gente vê no YouTube. Okay? Eu espero que essa discussão, assim, vamos dizer assim, eu espero que essa falta de entendimento aí desses dois termos fique claro, o que é acampamento selvagem e o que é bushcraft, e principalmente entendam bem que, apesar de eu estar ajudando a definir a prática de um e a prática do outro, eu acho que esses dois devem e podem andar juntos, ok? Quando vocês forem para o mato. Então vão para o mato com a intenção de praticar bushcraft, mas levem meios modernos para ajudar vocês se manterem, ainda que vocês queiram praticar várias técnicas de bushcraft. Não tem nada errado, não tem nenhum problema em se valer de meios modernos e itens do acampamento selvagem, ok? Para poder ajudar vocês a permanecerem no mato enquanto vocês estão aí desenvolvendo técnicas e aspectos relacionados aí ao uso do material local, natural, que vocês vão encontrar aí o que a gente entende como prática do bushcraft. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, sintam-se livres aí para postar aí embaixo. Eu espero ter ajudado a trazer um pouquinho de luz sobre essa área que realmente suscita dúvidas e muitos comentários, mas na medida do possível, se eu tiver como ajudar e ajudar a esclarecer, vai ser um prazer. Aqui foi o Juliano Antonioni, a gente se vê na próxima. Valeu!